Deixa eu convocar agora. Opa! A Mônica, tá aqui, tinha caído, voltou. Mônica Seixas, ela é deputada estadual pelo PSOL, cheio de gente do PSOL aqui esses dias, né? E ela, do mandato coletivo, ou da mandata coletiva do Vote Pretas. Olha que interessante, porque na semana passada veio a Letícia Chagas, que fez o maior sucesso, muito, 24 anos de idade, impressionante a articulação dela, assim, realmente chocante. E aí depois eu fiquei sabendo que ela é da mandata também, eu não sabia, sou um ignorante, né? Quanto mais velho eu vou ficando, vou me dando conta da minha ignorância. Que ela é do mandato da Mônica, e eu tinha convidado a Mônica para a segunda, acabou sendo uma convergência maravilhosa, e não tinha ainda, a gente combinou, acho que faz uns 10 dias, a vinda da Mônica, não tinha ainda essa crise, não tinha nada, então mudou um pouco o cenário, mas nós vamos conversar sobre São Paulo também com Mônica. Mônica, que alegria estar contigo. Tudo Bom bem? dia, Mauro. Bom dia a todo mundo. Letícia é realmente maravilhosa. Glauber é realmente maravilhoso. Quero dizer ao Glauber que nós vamos continuar juntos, e isso eu tenho certeza. E a Letícia é nossa reserva do futuro, dessa esquerda que a gente quer construir, que não tem meias palavras, que é radical, que vem de baixo e tem a cabeça também onde os pés pisam. É isso que a gente quer deixar para o futuro. Agora, o mandato das pretas é o meu segundo mandato coletivo, e é um mandato metamorfose, né? Eu faço ali aquele mandato coletivo primeiro, e no segundo eu fico um pouco brisando sobre. A gente quer mesmo fatiar um único pedaço em vários. O que a gente quer fazer com isso daqui? E nesse jogo da democracia ainda não democrática a todos, a gente chega à conclusão que a gente quer trazer mais gente. Enquanto a gente não for a maioria, eu acho que nem mudar esse espaço, não seremos o suficiente. Por isso, o movimento das pretas é um pouco mais diferente dos outros mandatos coletivos tradicionais. A Letícia também é uma liderança de movimento social, está na rua, está com o movimento estudantil, é uma advogada. Então, as pessoas conhecem muito mais ela pelo seu ativismo do que a gente ficar forçando a barra na co-parlamentar, que ela é também, me ajuda todos os dias, me empurra todos os dias, briga comigo todos os dias, me dá conselho todos os Legal, dias. legal. Mônica, olha, bom, primeiro eu queria te falar uma coisa, só ouço falar bem de você. Te conheço à distância, mas só ouço falar bem de você, então é uma alegria grande para a tua presença aqui. A Miriam Marques, nossa correspondente lá em Nova York, dizendo que bom ouvir mulheres da esquerda. Muito bom. A Laline Casares, mandata sim, mandata mesmo. Alguém aqui está lançando, olha, uma dobradinha. Fernando Passos. Sâmia Bonfim para presidenta e Jones Manuel para vice. Gostei. E aqui, deixa me ver. A esquerda que não teme dizer seu nome, como diz Vladimir Safatli. Por sinal, ele vem semana que vem aqui, tá? Ele está no exterior, mas já conversei com ele, ele virá semana que vem para a gente aprofundar esse debate. Mônica, então queria falar contigo sobre São Paulo, mas antes não posso deixar de te ouvir, claro, uma palhinha sua sobre esta crise que tomou conta do PSOL aí a partir de quinta-feira passada. Qual o teu olhar para essa crise? Eu acho que esse é um momento que deixa toda a nossa militância muito triste, mas além disso, eu acho que a esquerda se volta a essa crise interna do PSOL, porque é a crise posta às esquerdas. Eu estou do lado do Glauber, eu estou do lado da Sâmia. Essa nossa disputa interna do PSOL não começa agora, nós somos fundadores. Nós, Movimento Esquerda Socialista, do qual eu faço parte junto com Sâmia, Luciana Genro, Fernanda Melchiona, nós somos fundadores do PSOL, nós somos consignatários, junto com a nossa militância, do programa que a gente segue, que é majoritário agora, ventila que quer mudar, e com certeza a gente acredita que o que a gente pode fazer de melhor para o Brasil e para o mundo agora é ser o outro peso da balança. A extrema-direita puxa, o Lula cede e a gente não pode ceder, não em coisas inegociáveis.
Então, a gente olha para esse momento de disputa interna do PSOL, de brigas internas do PSOL, de treta, com muita dor e sofrimento, mas eu não tenho dúvidas que nós vamos vencer. Eu lembro que antes dessa treta se tornar pública, ela é um pouco pública porque o PSOL tem o L de liberdade ao final e sempre permitiu que a sua militância fizesse debates públicos, até porque alguns organismos internos não são lá muito participativos, a gente tem muita dificuldade de atender e acolher os interiores, uma crítica que a gente coloca também, que todos os dirigentes e pessoas filiadas possam participar das decisões do partido. Mas eu acho que isso se torna mais agudo na votação do ajuste fiscal agora, quando o Decache, esse economista personagem desse epicentro dessa crise, convoca parte das figuras públicas do PSOL para explicar alguns cortes. Entre eles, ele chama a atenção para o BPC, bem militante mesmo. O Decache estava nos chamando a militar contra o corte no BPC. E eu lembro que a reação de veja bem, calma aí, não vamos contra o governo Lula, pegou em cheio a Sâmia, que disse, eu vou nem que seja sozinha e nós vamos vencer. A gente teve com o Decache esses dias, eu e Jones Manuel, inclusive, em Santos. Um beijo, Jones. Tá muito legal o seu espaço aqui, Mauro. Mas quando isso acontece, a convicção da Sâmia de nós vamos vencer, ela é permanente, porque eu tenho certeza que nessa correlação de forças da construção de um partido que seja capaz, como foi, de aglutinar várias frentes de esquerda, porque o PSOL é formado por várias frentes de esquerda, várias micro-organizações, grandes organizações internacionais que compõem o partido, nós vamos vencer. Nós fundamos esse partido justamente quando o PT, no início, capitula. Nós fomos expulsos do PT para sermos livremente radicais. Nós somos marxistas e socialistas. E eu tenho certeza que nós vamos vencer. Não vai ser fácil a disputa interna, mas nós vamos ficar juntos e eu reafirmo como eu comecei. Não sei qual é o nosso futuro, mas certamente eu, Glauber, seguiremos juntos nessa luta. Eu olho com preocupação essa tentativa do esquerdão. Eu olho com preocupação essa tentativa de vencer a cláusula de barreira, acessar recursos do fundo partidário, que no fim é o que norteia essa briga. Eu, sinceramente, abrindo um diálogo fraterno, acho que não somos nós que temos que sair do nosso partido. Respeito o Glauber, a posição pública que ele colocou, a roda de conversa que ele tem feito com seus aliados para decidir o seu futuro, mas não somos nós que temos que sair do nosso partido. Eu acho que aqueles e aquelas que estão preocupados com a cláusula de barreira, com o fundo eleitoral, e que por isso querem se federalizar com as outras legendas, deveriam ir para ela de vez, porque aí se beneficia do quociente eleitoral e nos permite aqui tocar o partido que a gente construiu para ser essa sigla. Nossa, Mônica, você, meu Deus, você vem também que nem Glauber, né? Suave, sem agressividade verbal, sem nada, mas muito incisiva. Essa formulação sua, inclusive, me chamou a atenção. A extrema-direita agride, o governo cede, mas a esquerda não pode ceder. A esquerda não pode ceder, realmente muito forte essa sua Se a gente não for trava, se a gente não for escudo, se a gente não for a voz dos de baixo, a gente vai perder para o EWO, como estamos perdendo no mundo. O mundo está fazendo um movimento de extrema-direita. Eles se apresentam sem vergonha e com toda a radicalidade. Não pode ser possível que haja quem pense que auxiliar o Brasil agora seja esconder as nossas bandeiras. Perfeito. Auxiliar o Brasil, mais do que auxiliar um governo, é também demonstrar radicalidade nas nossas posições. Perfeito. Mônica, deixa eu registrar o Thales Couto, chega como novo membro aqui, muito obrigado, Argemiro Oliveira também, gente, fundamental essa jornada. Bom, você está aí na linha de frente no combate ao governo de extrema-direita de São Paulo, Tarcísio Freitas. Nós estamos lá
Aí em São Paulo, assim como o Lula, assim como os governadores, chegou na metade do mandato, né? Agora um pouquinho mais da metade do mandato, dia 10 de fevereiro. Que balanço você faz da primeira metade do governo Tarcísio e como é que você prevê o desdobramento desse governo até o final? Do corretor financeiro Tarcísio. Ele fez do estado de São Paulo um grande leilão da Bolsa de Valores, em que todo o nosso patrimônio, futuro, história, jornada, está à venda a preço de banana, inclusive, tudo muito abaixo do que valeria no final. A população do estado de São Paulo sente, mas ainda não consegue sintetizar o que a gente está fazendo. Desde o fechamento de leitos nos hospitais. Ano passado, ele que, como todo aluno da extrema-direita, persegue primeiro e fortemente a educação e professores, ele corta da educação dizendo que vai aplicar na saúde. Mas a saúde do estado de São Paulo está na UTI. São mais de 7 mil leitos fechados, serviços de aborto legal sendo perseguidos e fechados pelo estado inteiro, pouco que tínhamos, né? A gente acompanhou aqui na capital a história, mas em Santos, por exemplo, também deve fechar. Não acha leito para UTI, emergência, centenas de pessoas na fila para exames e cirurgias. Para além disso, desastre ambiental no estado de São Paulo, que vai mostrar desenhadinho para o mundo o que é crise climática, é gigante. Por que eu falo que o estado de São Paulo vai desenhar para o mundo o que é crise climática? Porque a gente está numa faixa que vai se dividir. A gente vai ter parte do estado com chuvas extremas e que vai oscilar entre chuvas extremas e seca, que é aqui mais ao sul, onde a gente está, e na região norte, oeste do estado, Ribeirão Preto, Pontal do Paranapanema, deve secar, quase desertificar. Então, num estado que vai desenhar a crise climática, ele vai avançando de forma muito aguda. A gente falou muito da privatização da Sabesp, mas eu acho que o marco desse governo Tarcísio é a reforma agrária das avessas que ele fez logo que chegou. Foi 1 milhão de hectares de terras desmatadas, doadas aos seus desmatadores, para grandes latifundiários da cana do estado de São Paulo, que usam agrotóxico, que matam povos tradicionais com agrotóxicos, que patrocinam as grandes queimadas, como a gente viu no fim do ano passado. Enquanto isso, um governo de muita publicidade, que fala a verdade. Não posso acusar o Tarcísio de mentiroso. Ele prometeu o Estado mínimo, tá? Entregando o Estado zerado, praticamente, para as pessoas, sem serviço, sem assistência social, sem saúde, sem educação, sem proteção ambiental, um Estado zerado, um Estado feito para negociantes negociarem e lucrarem. Toda a transferência do bem, do dinheiro público para os seus amigos empresários e investidores. Enquanto isso, as pessoas não percebem o quanto esse discurso ele é perigoso para a nossa vida. É um governo popular ainda, bem avaliado ainda nesse estado, que é bastante reacionário, e a gente tem muita dificuldade de explicar para as pessoas o que isso significa na vida material. Por exemplo, um estado de estado mínimo está deixando as pessoas agora debaixo d'água, está todo mundo acompanhando pelos noticiários nacionais o Pantanal, que é um bairro de São Paulo, mas a gente tem quase 100 mil pessoas nessas condições, nas cidades de Guarulhos, de Itacoaxetuba, de Poá, de Mogi das Cruzes, ali no Alto Tietê, com bairros na várzea do Rio Tietê, na mesma localização que está o Pantanal, que a água não está baixando. E as pessoas Isso é espantoso, Mônica. Eu tenho visto aqui de Brasília, mas sou de São Paulo. Meu, tem vários lugares, né? O Jardim Pantanal, o Jardim Helena, que chamaram mais atenção, mas o que você está dizendo é que não é só na capital, em outros lugares, a água não baixa. Para de chover 5, 6, 7 dias depois, a água continua sem baixar. É isso? É porque a gente está falando da região do Alto Tietê, que são essas cidades que eu estou falando, e parte de São Paulo, de uma região de várzea do Rio Tietê, do entorno do Rio Tietê, uma região que naturalmente alaga, muito vascularizada por pequenos corpos d'água que dão corpo ao Rio Tietê. É naquela região que o Rio Tietê engrossa e que chega no interior grandão, como a gente vê em muitas cidades. Esses bairros estão em áreas de nascente. Lá, algum desses bairros alaga até antes do transbordo do rio,
porque a água nasce ali. Então, quando tem muita vazão de chuva, a água nasce por debaixo das terras ali. Eles estão em várzea. Só que eu não estou falando isso para justificar o caos. A culpa não é da emergência climática e nem da chuva. Eu estou falando de abandono. Aquelas pessoas estão suscetíveis àquilo ano após ano. Não existe um plano de desenvolvimento urbano, de moradia popular, para evitar que as pessoas morem nesse lugar. Muito pelo contrário, tem condomínio se instalando em área de represa, em área de várzea, porque os ricos estão achando bonitinho ficar olhando para a água agora. Então, assim, tem especulação imobiliária que permite que as pessoas se instalem, e uma vez o CAL instalado, a gente sabe disso antes na política, na geografia, no jornalismo, porque existe órgãos de previsão meteorológica que emitem alertas. Então, antes da tempestade chegar, uns 10 dias antes, está todo mundo avisado, inclusive eu. E aí a gente já começa a cobrar prefeitos, prefeituras, governos o acolhimento, porque o ideal seria tirar as pessoas antes, já que não pode dar moradia para as pessoas, pelo menos tira as pessoas antes de desmoronar no Guarujá, tira as pessoas antes delas beberem água do rio Tietê ali no Pantanal, oferece um abrigo temporário para elas terem dignidade, mas aquela água que as pessoas estão lá até hoje, sem nenhuma alternativa para sair, é esgoto puro. Aquelas pessoas vão ficar doentes, e com doenças que a gente acredita ter enterrado já. Eu estou falando de cólera. Ontem o Fantástico não mostrou, mas eu conheço a Marta Marcondes, a pesquisadora que estava no Fantástico ontem falando da qualidade daquela água. Ela me mostrou a pesquisa, eu remeti ao Ministério da Saúde, à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, tem cólera naquela água. E as pessoas vão ficar muito doentes e abandonadas. Então, o governo Tarcísio poderia tirá-las, mas ficar assistindo de camarote. Eu não estou falando de remoção definitiva, eu estou falando de abrigo temporário. Aquelas pessoas estão desalojadas, não tem condições de colocar um colchão no chão e dormir, não tem condições de cozinhar, não tem condições de ligar o fogão. Então, eu estou falando de abrigo temporário para até que a água baixe, depois a gente discutir soluções definitivas. Então, esse é o governo Tarcísio. Abandono. Cólera e leptospirose, né? O negócio é... Nossa, é chocante. Barriga d'água, febre amarela, uma série de coisas. Deixa eu te falar. Uma questão do governo Tarcísio é a da violência. Antes, registrando, Matheus Sorage chega aqui como novo membro, muito obrigado. O perfil Caos, Boulos e sua turma não se denominam esquerda e sim progressistas. Que saiam eles e se filiem ao PT, pois lá eles terão afinidade ideológica. Boa ideia. Liberais de esquerda que saiam, Mônica Braba. O pessoal está gostando da tua ideia, viu? Sugiro que a majoritária do PSOL assista o conclave. O jogo do poder pelo poder é autofágico. Obrigado, gente. Mônica, há uma questão que é a questão da violência. Aqui, desculpa, baratinha. O programa realmente tem sido importante para dar vozes a causas que eu desconhecia na militância. Bom dia a todos. Obrigado, baratinha. Mônica, tem uma questão do governo Tarcísio que é a questão da violência policial, né, generalizada. Ele começou o governo dizendo que não ia ter câmera, coisa nenhuma, nomeou como secretário de segurança o Derrite, que foi expulso da Rota, né? A Rota, que é a tradicional força policial mais violenta da história de São Paulo. Vamos lembrar da Rota 66, do Caco Barcelos, dos Esquadrões da Morte. O sujeito é tão violento, foi expulso, não abertamente, mas foi posto para fora da Rota. É o secretário de segurança, mas a repercussão do que a polícia está fazendo foi tamanha que me parece que o Tarcísio foi obrigado até a dar uma recuada, que passou a defender o uso das câmeras, e a própria ideia que estava tendo ali do Derrite ser o sucessor dele, parece que foi abalado. Mas a questão da violência não está equacionada, ou muito longe disso. Como é que você aborda, como é que você, a partir da Assembleia, enxerga e atua nesse tema da violência policial em São Paulo? A violência policial, ela mostra um pouco o pensamento da extrema-direita e a facilidade deles avançarem na barbárie. Eu acho que é um pensamento do Tarcísio, mas que demorou para ter uma reação popular aqui no estado de São Paulo, porque todo mundo repetia: matem, bandido bom é bandido morto. Essa semana a gente teve uma decisão muito importante, que é a condenação, ou pelo menos a abertura de inquérito dos policiais que mataram
um menino cego na Baixada Santista, a gente acompanhou esse caso na época, a gente denunciou que era um menino cego, que não tinha condições do argumento da polícia ser verdade, que ele atirou contra os policiais, porque ele simplesmente não conseguiria atirar, porque ele era deficiente visual, e foi muito importante a justiça determinar e o resultado da investigação do Ministério Público apontar a mentira, mas a população no estado, à época, repetia: matem, para a segurança dos turistas, matem. O Tarcísio e o Derrite mais especificamente, que me preocupou muito, me tirou o sono nos últimos anos, porque além de atuar pela barbárie no estado de São Paulo, uma barbárie completa e generalizada, inclusive dentro da corporação. Era muito cotado para ser o sucessor do Tarcísio, e eu ficava imaginando a que ponto chegaríamos, né, quando ele fosse o governador de fato. Eu começo a acompanhar a segurança pública por acidente. Confesso que não tinha muita vocação nem vontade, eu sou mais da ambiental. Essa é a minha jornada, porque eu moro numa cidade que não tem água, eu sou de Itu, interior de São Paulo. Você é de Itu, não sabia. Mas, em 2019, meu primeiro ano como deputada, o primeiro anuário da segurança pública que eu recebo como deputada de 2019, me apontou um dado que me chamou muita atenção e que vem se repetindo todos os anos desde então. Aquele foi o primeiro ano, mas todos os anos isso se repete. Os policiais morrem mais de suicídio do que em função do trabalho. E aí aquele dado me chamou a atenção. O que está acontecendo com uma profissão completamente violenta, letal, que tira a vida, inclusive daqueles que escolhem trabalhar nela? E a gente abriu o gabinete para receber policiais, e desde então a gente é um trabalho que, por sinal, Marielle fazia lá no Rio de Janeiro. Eu ia dizer isso, copiei de Marielle. Marielle, na Comissão de Direitos Humanos, como assessora do Freixo, fazia escutas de policiais. E a gente resolveu fazer a mesma coisa. A gente ouviu muito de violação, que eles chamam de violação de direitos trabalhistas, que é violação de direitos humanos. É uma categoria formada na violência. Tapa na cara, humilhação, prisões arbitrárias, mudança de cidade como punição. Se você não lava o carro do superior, vão te mandar para 500 quilômetros da sua casa, da sua família. É horrível. E aí esses sujeitos formados nessa violência provocam essa violência contra os outros. Na chegada do Tarcísio, isso se agudiza. Foi quando a gente assistiu um sargento matar o superior dentro do batalhão de Salto, no interior de São Paulo, quando a gente teve aquela morte de um policial na Zona Leste de São Paulo, fuzilado em sua cama, que é o que a perícia aponta por um outro colega, e etc. Então, a violência estoura de maneira generalizada dentro da corporação e fora da corporação. Acompanhando os grupos de WhatsApp, eu estou em grupos de WhatsApp de policiais, eu cheguei a esse nível. Eu assisto os canais no YouTube, eles estão completamente politizados, completamente militantes, organizados na extrema-direita, o que descumpre também a legalidade da profissão. Eles deveriam não se meter em política, eles estão completamente politizados. Falam de política o tempo todo em seus grupos de WhatsApp, nos seus canais de YouTube aberto e etc. Eu acompanhando os grupos, várias fake news, comandantes das polícias nesses grupos deixando as fake news passar, e parece que é o método da extrema-direita, sabe? Se organiza uma notícia, faz a notícia virar realidade e se espalha. Na época dizia que o PCC tinha mandado matar policial, e eles estavam loucos para matar feinhos. O que é feio? Negro, pobre, periférica, barreta, usuário de droga, maconheiro da esquina. E aí a gente assistiu aquele horror que com certeza o Derrite assistiu do mesmo lugar que eu, se organizar pelos grupos de WhatsApp dos policiais e não fez nada. Por isso a gente entrou com pedido de impeachment do Derrite. Se eu consigo acompanhar as tropas assim, com certeza ele também. Com a diferença que ele permite, apoia que isso avance, que isso aconteça. E o medo é essencial para manter a extrema-direita no poder.
O medo Uhum. da violência, da morte, esse discurso bélico é essencial para eles, é a máquina motora. Então eu acho que o Derrite é o motor da locomotiva Tarcísio. Aham. Impressionante. Impressionante. Mônica, deixa eu te perguntar uma questão política e depois nós vamos voltar para encerrar com o tema ambiental, que eu sei que é um tema muito caro e prioritário para você. Que é assim, há uma ideia de que o Tarcísio seria o rosto da nova direita, sucedendo o Bolsonaro, como alguém que faz, vamos dizer, a nova direita moderada que faz a aliança com a direita tradicional. Então, ele tem a extrema direita dos sonhos, né? Porque ele junta a extrema direita com a direita tradicional. Então, primeiro eu queria olhar o teu olhar para este lugar político ideológico que o Tarcísio ocupa e a segunda questão, a pergunta que está todo mundo se fazendo aí. Tarcísio sai candidato, na sua visão, né? À reeleição em São Paulo, o que parece uma reeleição relativamente tranquila para ele, pelo menos hoje, ou ele arrisca e vai sair candidato à presidência da República. O Lauro Jardim, colunista do Globo, que tem muitas informações de bastidores, não quer dizer que acerte sempre, disse que na semana passada ele falou que talvez saia candidato à presidência, já desmentiu de novo. Tal. Como é que você vê o lugar do Tarcísio e o futuro do Tarcísio? Nossa sorte, nosso azar é que a extrema-direita é mais tretada que nós. Mas nossa sorte, nosso azar, porque dá muito trabalho tentar acompanhar e prever o movimento futuro das tretas todas, às vezes muito vaidosas e pessoais que eles têm. Tarcísio se comporta como quem quer ser presidenciável. Participa de grandes articulações, faz suas grandes articulações, né? Há poucas semanas aqui ele estava promovendo e estava num jantar para a presidência da Câmara Federal e etc. Ele se comporta como quem quer. Mas querer ser candidato à presidência não basta. Você precisa ter partido, você precisa ter apoio. Então, acho que acontece com o Tarcísio, que ele modula as intenções, ele se coloca para jogo, estou aqui, estou me mexendo, estou pronto, mas o que ele modula é para tentar dizer para os aliados, vamos junto, cola aqui, estou esperando o tempo de vocês, entendeu? Porque ele precisa de partido, ele precisa de grupo, e tá uma bateção de cabeça na extrema-direita, agora com a possibilidade que eles vêm ventilando de derrubar a lei da ficha limpa para tornar o Bolsonaro elegível. O Eduardo Bolsonaro é outro que se comporta como quem tá para jogo, que também quer. Tem outros tantos nomes que vão surgindo, a gente estava falando de Gustavo Lima. Então, o que eu acho? O Kassab já chegou a dizer publicamente que o candidato dele era Ratinho Júnior, agora recua, e aí a gente não sabe exatamente para onde vai o direitão e tal. Então, eu acho que o Tarcísio se coloca para jogo, ele quer. Falta o entorno dele entrar no barco, e ele está trabalhando para isso. Está trabalhando dia após dia para tornar a sua candidatura possível. Besta somos nós, que não viabilizamos o nosso, né? Quem é que vai ser o porta-voz das nossas ideias e do nosso programa no futuro? Quem é que vai polarizar? E polarizar é importante para as pessoas saberem que aquela não é a única alternativa de mundo e país. Besta somos nós, porque no momento em que a extrema-direita tem várias opções da barbárie, a gente está discutindo se a gente vai ter partido ou não. Um partido para ficar. Loucura. Tá, cenário bem complexo. Você tem uma expressão típica da política, né? Que se o cavalo passar selado, eu monto, né? Todo político diz isso, né? Passou o cavalo selado, eu monto. Então, o cavalo que está selado para o Tarcísio nesse momento é o cavalo da reeleição. Mas pode passar selado o cavalo da possibilidade da candidatura à presidência. Então, concordo contigo. Acho que ele vai ficar nesse. Jogo. Ele está se colocando no jogo. Resta os outros votarem. Ele vai medindo, né? Ele vai medindo. Né? A temperatura e pressão para não vai escolher agora. Tá ali e nós aí está se aquecendo no banco para entrar no jogo. Exatamente.
para ver em qual jogo ele vai entrar. No jogo estadual, vai continuar no jogo estadual, vai entrar no jogo nacional. Concordo contigo, acho que ele não definiu ainda, né, para onde vai. E nós, então, já que você falou de nós, né, já que você falou da esquerda, que caminho você prevê? Você acha que Lula sai de fato candidato? Tem as questões de saúde, tem as questões das dificuldades de governo, né? Acho que na medida que o tempo vai passando, a certeza de vitória dele como candidato está diminuindo, mesmo a certeza da candidatura dele vai diminuindo, que outros nomes teria, enfim, como é que você vê o cenário de 2026 para este campo progressista e, sobretudo, para a esquerda? Gritaria, desespero, e não vou terminar essa frase popular, mas eu acho que as pessoas conhecem. Acho que, ao contrário do Tarcísio, o entorno do Lula está atuando para que ele fique inviável. Nas últimas semanas, a imprensa, até parte da esquerda, trata o governo do Lula como um problema de comunicação sério, agudo. Eu não acho que o problema do Lula seja um problema de comunicação, mas um problema geral de articulação. Tudo aquilo no entorno dele não cabe num governo que tenha lastro, que tenha um rumo. Ele está com um problema político, de articulação, e muita gente que está ali vampirando, torcendo para tornar ele inviável. O Lula, com todo respeito à jornada, à história, eu acho que ele tem um pouco dessa coisa do anti-herói brasileiro, passou fome, foi líder sindical, atuou no primeiro mandato para erradicação da fome, emancipação dos mais pobres, tem um apelo popular gigante que a gente não pode descredibilizar. E aqui eu estou fazendo vários parênteses do que eu penso ideologicamente, pensando friamente no marco de eleição. Ele é uma figura histórica no Brasil no marco de eleição. Eu acho que ele se viabilizaria se mudar a trajetória de governo agora, porque essa série de avaliações negativas do governo significa que ele vai se tornando a sua reeleição cada vez mais difícil. E eu acho que isso é mais material do que seu estado de saúde, do que alianças, do que qualquer coisa. Materialidade que a gente tem agora é a negativa avaliação do governo Lula. Reflexo do preço dos alimentos, Lula refém do agronegócio, que taxa, sobretaxa o povo e vai levar a gente à fome. O Brasil vai voltar a conhecer a fome pela mão do agronegócio e não pela falta de alimentos. Em contrapartida, enquanto o Lula é para-raio de todas as tretas e de todas as maluquices, a gente deveria estar construindo uma outra alternativa. Não que signifique que num momento que a gente precisa defender a democracia, eu falo democracia entre aspas, porque eu não acredito na democracia como uma obra acabada, tampouco suficiente, tampouco que chegou a todos os lugares. Para pretos, pobres, periféricos, não existe democracia. Não estamos sujeitos às mesmas leis, não somos julgados sobre a mesma regra. Tampouco a defesa da democracia é o suficiente para a maioria dos periféricos, quem está com fome nesse momento. Então, não que no momento que a gente precise defender algo tão caro, a gente não vai se juntar, mas apresentar uma alternativa é importante, tanto para fazer o peso da balança, tanto para disputar mentes e corações, tanto para ser uma trava. Eu sou de comunicação também, eu sou jornalista. Eu sei, pois é, somos colegas. Eu não sei como é que você assistiu os debates de 2022, mas claramente tinham uns palhaços colocados ali para, num alívio cômico, destruir a imagem do único candidato do campo progressista, que era o Lula. Era o Lula contra todos, dividindo o grau de bestialidade de suas falas. Quem poderia escrachar mais, quem tinha que se mostrar como ponderado, etc. Até para isso, a gente ter uma outra alternativa para TV, para debate, para troca de ideias, seria importante. Mas está na hora da gente retomar no Brasil um debate capaz de falar com aqueles que não estão se sentindo acolhidos pelo campo progressista. Porque, como eu disse, a defesa da democracia só, e ela é importante,
Não basta para os periféricos. A gente não está perdendo na periferia só porque a gente não consegue falar de empreendedorismo. A gente não está vencendo na democracia, porque na periferia, porque essas pessoas estão sendo mortas pela Operação Escudo dentro da democracia, protegida pela lei, pela própria mão da democracia, porque a democracia ainda não chegou nas casas de palafita de São Vicente, de Santos, do Guarujá. Então, a gente precisa apresentar uma outra alternativa para a vida dessas pessoas. Eu gostaria de estar construindo. E olha, essa também é uma das grandes tretas no centro do PSOL. Parece que foi assim um pecado, um crime no passado a gente ter tentado organizar candidatura própria. Inclusive, parte de nós defendeu a candidatura do próprio Glauber, que esteve aqui antes de mim. Não porque a gente... Em 2022, você disse. 2022. Não porque a gente acha que dividir votos seja o norte. O norte é a gente ter estatura política e porta-voz próprio para falar das nossas ideias. O norte, o sul, o horizonte é a gente conseguir disputar a mente do brasileiro, o coração de organizar pessoas. Eu acho que nessa altura do campeonato nós deveríamos estar fazendo isso. Nem que seja para um debate a gente equalizar a treta, a gente dividir as polêmicas, nem que seja para a gente levar o compromisso das nossas pautas. Como é que eu chego na política? Vou contar essa história. No meu país, Itu, só tem candidata da extrema-direita, Coronel da Cana, fazendeiro latifundiário e gente que é dono de meia cidade com os condomínios de luxo. Candidato a prefeito de Itu, é isso? É. Só a extrema-direita. Só. Em 2016, eu ainda muito mais jovem, bem pouco preparada, com R$0, resolvo ser candidata para falar da remunicipalização do nosso serviço de água e esgoto. Não que isso vá fazer nascer água Itu, até hoje não nasceu água Itu, mas pelo menos tem controle popular para a gente evitar o cenário que a gente tinha na época, que a pouca água que tinha só chegava nos condomínios e os pobres ficavam sem água. Então, eu era doida comunista, com R$0, querendo falar de remunicipalizar o serviço de água e esgoto. Com R$0, atingi 5% das votações. Uau! Na cidade. Mas com R$0, toda a cidade começou a discutir controle popular da água. Com R$0, todos os candidatos tiveram que se comprometer com a remunicipalização da água. Com R$0, a gente remunicipalizou o serviço de água e esgoto, porque se tornou o programa de todos os candidatos. Então, eu acho que a gente deveria estar se preparando para apresentar um programa de país, de ecoar um programa de país. É isso que a gente deveria estar fazendo. E que pena que a gente não está conseguindo fazer, porque o único debate que se apresenta é se a gente vai ou não fazer uma federação para superar a cláusula de barreira. Superar a cláusula de barreira, para mim, é pequeno diante dos desafios que o país vai enfrentar, que o mundo vai enfrentar e que a própria esquerda vai se silenciando. Forte, muito forte. Queria encerrar, Mônica, registrando a Patrícia Marques, fica como nova membro aqui, voltando ao tema, então, do meio ambiente, que, de certa maneira, você reintroduziu-nos nesse tema, falando de Itu. Alguém perguntou aqui, não estou localizando a pergunta, sobre a Baixada Santista, que diz que a situação da qualidade da água fornecida pela Sabesp privatizada na Baixada Santista é uma coisa, assim, desesperadora. Nós tivemos lá também surto, né? Agora, durante as férias, de gente indo baixar hospital e tudo. Então, a partir disso, eu queria uma última palavra tua sobre a questão ambiental para o tema de águas, esgotos, / privatização da Sabesp. Como é que esse processo vai caminhar? Eu vou só sair da tela um minutinho, enquanto você começa a resposta. Estou ouvindo e volto já, tá? Tá bom. A gente está entrando num período muito agudo e muito problemático da nossa relação com a água, e como eu disse, o estado de São Paulo vai desenhar para o mundo a crise climática, vai estampar. O litoral tem 3 problemas ambientais agudos. Eu quero começar a falar para as pessoas que estão no litoral, que estão aqui me ouvindo, que o litoral de norte a sul do estado de São Paulo entra nessa semana para risco alto de deslizamento. Esse é o problema eminente para agora. Vai continuar chovendo em fevereiro, com alta concentração de água no solo,
as cidades do litoral, Guarujá, principalmente, entram em risco alto de deslizamento. Proteja-se. Se o Estado não oferece acolhimento, você recebeu um alerta de chuva e mora numa área de risco, vá dormir na casa de um amigo, de um parente. Quando eu era pequena, minha mãe dormia com a gente até no posto de gasolina, mas tente salvar a sua vida. Os governos não falam disso, mas é preciso dizer. O litoral tem 3 problemas: alto índice de deslizamento, subir o nível do mar, que deve acabar com alguns bairros. Santos vai ter um bairro rico e um bairro pobre debaixo d'água em breve, e o não tratamento de esgoto. Isso já vem de anos. O esgoto da Baixada Santista é levado em dutos enormes para o meio do mar, e eles acreditam que o mar dilui o esgoto. O que acontece em época de veraneios como essa? As cidades ficam super populosas, fica super populoso de esgoto, tem vazamento de esgoto, como tem vazamento nos canos de água. A gente fala disso, né? As concessionárias de água perdem muita água no vazamento dos canos. Os mesmos canos que também vaza esgoto. E o pior é que às vezes os canos passam perto e aí entra esgoto no cano da água, que você vai receber na torneira. Mas em Santos, com a grande quantidade de esgoto, vazamento, clandestino e etc. e tal, o esgoto não tratado, estavam todas na praia, que estavam impróprio para banho. O problema é que a saúde não analisa esses dados. O que estão chamando de virose pode ser qualquer coisa, que a gente não está... Não analisa? Simplesmente não analisa? Não, Nossa não. Senhora. Não, essa pesquisa da USC, da Universidade de São Caetano, da Marta Marcondes, que eu estava falando do Fantástico ontem, ela fala de cólera. O Estado brasileiro considera a cólera erradicada no Brasil. Portanto, todo mundo que está sofrendo de cólera agora está sendo tratado como virose. Nossa Senhora. Uhum. Não diagnóstico, da série de coisas que aquela água pode proporcionar, não é analisado a fundo o que pode ser, inclusive é uma batalha que a gente vai dar agora, os dados são importantes, a gente precisa que se volte a diagnosticar e documentar essas doenças transmitidas pela água, seja por ingestão ou pelo contato. E as pessoas podem ter qualquer outra coisa, mas tudo com síndrome diarreica grave é tratada como virose, e é por isso que as pessoas morrem, porque às vezes pode não ser virose e a pessoa não está recebendo tratamento. Com a Sabesp privatizada, e esse é o problema, não vai fazer magicamente a água brotar na torneira das pessoas que estão sem água agora. Não vai fazer magicamente a gente conseguir tratar todo o esgoto, mas ela fica muito distante dos interesses populares, ela fica muito distante do seu objetivo principal. Saneamento básico é saúde. Saneamento básico é saúde. Mas para uma empresa privatizada, saneamento básico é negócio. Água cara, zero tratamento de esgoto. Tratamento de esgoto é caríssimo. Geralmente as empresas privatizadas não fazem, porque é caro. Por que eles vão investir no caro? Se precisa colocar água na torneira e cobrar caro e lucrar e etc. Então, deve-se agudizar a condição da água no estado inteiro com uma Sabesp privatizada que não tem interesse em tratar esgoto. Tratar esgoto é caríssimo. É caríssimo. Assim como ampliar obras de infraestrutura de saneamento básico. Construir esses dutos é caríssimo. Mas o governo e o Estado faz porque é de interesse público. Uma Sabesp privatizada dificilmente vai fazer. Sim. Além de que todo mundo já sentiu o preço na conta d'água. Em São Paulo, eu sou atendida pela Sabesp. No meu país, Itu, não. Lá, eu sou atendida pela CISA, Companhia Municipal de Água de Itu. A água da Sabesp está muito cara. Tá muito difícil pagar a conta d'água em São Paulo. Mônica, é uma loucura o que está acontecendo. Na hora em que a gente tem a crise climática de uma gravidade, né? Você viu, janeiro de 2025 foi o janeiro mais quente da história do planeta, as geleiras estão descongelando. Rio Grande do Sul hoje não vai ter, não tem aula, e recomeçar a aula na rede estadual não vai começar porque tá as temperaturas a 43, 44, Recife inundada, São Paulo, ou seja, esse ano vai ser um negócio. E os caras desmontando o Estado, né? Desmontando o Estado.
E a gente falou bastante do Tarcísio, e do Tarcísio a gente sabe que é projeto, ignorar a crise climática, avançar, inclusive a doação de 1 milhão de hectares de terras, que eu falei no começo, faz parte desse projeto. Agora eles começam a falar, me chamou a atenção, que os direitosos começaram a falar semana passada de crise climática, mas eles falam de crise climática para se desculpar, entendeu? Comigo não morreu, é a crise climática que está fazendo isso aí. A culpa não é minha. A gente sabe disso. E eu estou dizendo, vai se agudizar. Só que a gente sabe que vai se agudizar. Por isso a gente precisa começar a se antecipar para cuidar das pessoas, para acolher as pessoas, para evitar que as pessoas morram. É possível, além de tentar reverter. Então a gente falou bastante da culpa do Tarcísio e ele tem, mas aqui eu quero colocar um exemplo do que a gente quer discutir no governo federal. Num governo federal que apresentou um programa que a gente considera que não está sendo cumprido. O governo federal, ao assumir, assumiu diante da recém-aprovado marco do regulamento, o marco do saneamento básico. A gente pôs, a gente gritou, a gente foi lá e disse: quem financia saneamento básico no Brasil é o governo federal, através de PAC. O governo federal não pode financiar a especulação internacional da nossa água. Precisa rever o marco do saneamento básico. Cri, 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 cri. A gente está no auge da crise climática e o Brasil, que poderia e se propõe a protagonizar uma liderança climática no mundo, deveria estar falando de transição energética, mas não está. A gente está discutindo Angra 3 e exploração de petróleo na foz do rio Amazonas. O país que está sendo fortemente atingido pela crise climática, que vem, sobretudo, da queima de combustível fóssil, está falando aí de ampliar a exploração de petróleo. E aí, quando a gente esteve com o Decache, lá em Santos, eu e o Jones, a gente brigou nisso. Ah, é? Porque eu sou a favor do petróleo no chão. O petróleo não é nosso, petróleo no chão. Essa é a consigna para mim agora. E eu entendo que o petróleo, hoje, na atual configuração de modelo econômico que a gente tem, é importante, inclusive, para fazer a comida chegar nos lugares que têm dificuldade de produzir comida no Brasil, como a gente está falando de Brasil. Mas a gente tem condições de construir transição energética, e não é porque a situação é assim hoje que a gente não tem que disputar uma situação diferente. E o Brasil, assim como o petróleo no Brasil, assim como o café no Brasil, ele não é produzido para sua soberania ou para sustentar o seu próprio povo. Ele é produzido para exportação. Então, o governo Lula está falando que precisa explorar mais petróleo, porque precisa aumentar a nossa produção para a gente não ter problemas energéticos. Se o Brasil parar de exportar petróleo, a gente já tem petróleo suficiente para longos anos das reservas que a gente tem. Se o Brasil parar de cobrar café em dólar para exportação, o preço cai. Para exportação, o preço cai. O povo brasileiro vai poder voltar a tomar um cafezinho que eu estou tomando aqui, que está caro. Então, a gente não está falando de soberania. A gente está falando de mercado. A exploração de mais fontes de petróleo é para a gente continuar exportando, porque a gente tem fontes o suficiente para viver bons anos sem mudança de matriz energética. Mas eu proponho mais, eu proponho que a gente deveria mudar. Então, se a gente vai sofrer com crise climática nos próximos anos, que deve matar pessoas, que deve provocar greves trabalhistas, e os professores serão os primeiros a fazer greves climáticas, porque eles não têm condições de dar aula nessa emergência climática. É a situação do Rio Grande do Sul, né? Se a gente está falando de fome, a crise climática vai trazer a fome de volta, por causa da alta dos preços, por causa de alteração de safra e etc. A gente deveria estar falando de reverter esse estado de coisas e não de abrir mais fontes de exploração de petróleo. Então, nessas incongruências do governo Lula, a gente não deveria ter vergonha de se opor. A gente não deveria ter vergonha de batalhar, porque é um projeto de morte contra a vida, que bate lá, que bate cá. E eu acho que o principal problema do governo Lula não é só estar refém do Centrão, que agora é direitão, porque o Centrão está bem à direita, né? A extrema-direita é a extrema-direita, o Centrão já não existe mais, é a direita. Além de estar refém disso, o governo Lula é refém do agronegócio. O agronegócio determina preço.
O agronegócio determina a safra, o agronegócio está determinando a taxa de juros, o agronegócio está determinando o que o brasileiro vai ter, o que não vai ter na mesa para comer, se a gente vai ter energia, se a gente tem luz elétrica e etc. Esses são os nossos grandes inimigos e o governo Lula não para de financiar. Aí agora falando de novo do Jones, ele não para de falar do plano safra, mas é um absurdo o valor do plano safra para financiar aqueles que patrocinam um plano de extermínio do povo brasileiro. Sim. O agronegócio hoje é o plano de extermínio do povo brasileiro. Nós vamos morrer ou debaixo d'água, ou numa seca extrema, ou com câncer por conta dos agrotóxicos, por causa do agronegócio brasileiro. Loucura. Não, loucura. Não. Mônica, nesse cenário, o BNDES cuida de financiar e fazer o desenho do modelo de privatização das companhias de saneamento públicas que sobraram, a Gespisa. O Mercadante vai dar uma entrevista para a Folha, eu fiquei chocado quando faz uns 3 meses, dizendo que a crítica dele em relação ao tema da Sabesp é que a Sabesp, na visão dele, foi privatizada barato demais. Mas não, tá tudo bem privatizar, é só uma questão de se foi um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barata. Inacreditável, realmente, inacreditável. E aí o problema de muitos dos meus colegas é que eu critico isso. Que o Glauber critica isso, que o Decache critica isso. Entende? Legal. O problema é que a dona Maria, que não pode comprar os artigos básicos da sua necessidade familiar, está entendendo que nós, campo progressista ou qualquer coisa que se chame o esquerdão agora, somos o inimigo. Que é mais fácil votar em quem vai fazê-la prosperar. Esse é o nosso problema. E é isso que a gente tem que atacar. Mônica Seixas, adorei você. Nossa, muito potente, muito legal você. Você, mais Letícia, tô vendo. Acho que eu vou trazer todas dessa mandata de vocês, das pretas, pelo jeito. Nós somos 5 pretas nesse mandato coletivo na Alesp, nós somos 45 na minha escolinha de figuras públicas espalhadas pelo estado e reserva para o futuro. Legal, parabéns, muito legal. Obrigado, viu, Mônica? Boa semana para ti. Vamos dialogar mais vezes aqui no Manhã Brasil, tá? À disposição. Valeu. Beijo, Mauro. Tchau, Beijão. Gente.